Não tem nada mais perigoso para a vida espiritual do que acostumar-se com o sagrado. As pessoas mais insensíveis não são aquelas que menos sabem, são aquelas que mais sabem, mas o conhecimento já anestesiou a consciência. Pode ter certeza disso. Via de regra, quando você vê um líder espiritual caindo, a queda dele tem viés de escândalos mais pervertidos do que aqueles que já são pervertidos por natureza. Eu nunca me esqueço de, certa feita, indo pregar numa das nossas grandes cidades. O pastor iria me levar para a casa dele, já estava tudo combinado antes. Mas quando eu cheguei, ele me levou para um hotel. E quando chegou no hotel, começou a conversar comigo, falando de um problema que eu tinha tido no começo, de envolvimento com uma jovem da igreja, depois de casado. E como aquilo foi doloroso, e como aquilo machucou a esposa, e como aquilo machucou a igreja, mas como a igreja havia perdoado, etc. E eu estou pensando que ele está me contando apenas aquela história, e daqui a pouco ele diz, mas eu estou apaixonado de novo. Por um adolescente da igreja. E eu gastei com esse cidadão 2 horas, conversando, orando, aconselhando, lá pelas tantas, depois de 2 horas de conversa, o cara desatou a chorar. E eu, na minha inocência e imaturidade, pensei que ele estivesse chorando de quebrantamento. Depois que ele enxugou as lágrimas, ele disse, mas o meu amor por essa menina é lindo. E eu disse para ele, eu não vou embora dessa cidade sem falar com essa moça. Chamei a moça, falei, minha filha, que ele estava levando a menina para a casa dele, chamando para fazer reunião de oração com ele, para fazer visita com ele, aquela coisa toda. Falei, filha, você vai me prometer uma coisa, você não vai na casa desse homem mais, você não vai orar com esse homem mais, você não vai fazer visita com esse homem mais, e se qualquer coisa estranha acontecer, por favor me ligue. Passaram-se 5 meses, o telefone tocou, era a moça. E aí, minha filha, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu fiz o senhor mandou. E aí? E ele largou do meu pé, mas está dando em cima da minha irmã agora. E eu disse para ele, você vai fazer um favor para mim, chame os presbíteros da igreja, senta com eles, abra o verbo. Esse homem não tem condições emocionais, morais, espirituais, de apacentar o rebanho. O grande problema é que muitas vezes essas pessoas só vão parar quando forem flagradas, apanhadas no ato do seu erro. Pois bem, é nesse contexto então que eu gostaria que vocês olhassem comigo. Quem está administrando o tempo aí me fala quanto tempo. Nós temos 40 minutos. Nós temos ainda mais? Nós temos 40 minutos. Então vamos dar uma olhadinha rápida. Vamos dar uma olhadinha rápida em Atos 17, Atos 20. Atos 17 não, Atos 20, versos 17 a 38. Eu não vou ler o texto todo, vamos ganhar um pouco de tempo aqui, e vamos lendo o texto na medida que vamos examinando o texto, tá certo? Nesse mundo aqui que nós abordamos, vamos ver alguns compromissos de um pastor. Primeiro compromisso, versículo 19. Atos 20, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto. Primeiro compromisso que um líder precisa ter é com Deus. O líder precisa saber a quem está servindo. Porque às vezes a gente pode confundir, sabia? Você pode estar servindo a denominação, você pode estar servindo a igreja local, você pode estar servindo a um grupo da igreja, você pode estar servindo aos interesses de alguém influente da igreja, ou você pode estar servindo aos seus próprios interesses. Paulo diz, estou servindo a Deus. E quem serve a Deus não tem medo dos homens. Quem serve a Deus não tem medo de críticas. Quem serve a Deus não está buscando aplausos. Quem serve a Deus não depende de elogios. Quem serve a Deus está fazendo a obra com integridade, a despeito das lutas e oposições. Agora note que Paulo diz com toda humildade e lágrimas.
pela provação. E ele vai mencionar outro fato aí, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ou seja, muitas vezes o fato de você estar servindo a Deus é que vai gerar provação, lágrima e até cilada. Obrigado, filho. Assim eu não preciso concorrer com ar. Note você esse ponto. Às vezes, quando você pensa que está tudo bem, ou o ministério está uma bênção porque está tudo calmo demais, nem sempre calmaria é sinônimo da bênção de Deus, não. Quando eu olho para a vida de Paulo, não teve ninguém que teve vida mais turbulenta do que ele. Ninguém. Então, o importante você definir na sua vida pastoral, de liderança, é o seguinte: a quem você está servindo? Qual o seu propósito? Qual a sua bandeira? Para que você está fazendo o que está fazendo? Qual a motivação? Isso é muito importante. A gente às vezes está trabalhando demais, perdendo a razão de ser num ativismo maluco e nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. Segundo compromisso de um pastor é consigo mesmo. Olha o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Parte A do versículo 28. Atendei por vós. Gente, Paulo me ensina uma coisa importantíssima aqui. O líder precisa ter uma vida irrepreensível. A vida do líder é a vida da sua liderança. Paulo diz: vocês sabem como é que eu me conduzi desde o primeiro dia. Não tem nada escondido na minha vida, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada nublado, não tem nada escuro, não tem gaveta secreta na minha vida, não tem área nebulosa no meu caráter. O que Paulo está dizendo é que um líder não pode, vou usar uma palavra do vocabulário do dia a dia, rabo preso. Não pode. Ele não pode ser refém. Ele precisa ser livre para pregar a palavra com ousadia, doa quem doer. Ele não está atendendo a interesses de grupos ou de pessoas, ele está a serviço de Deus. E aí no versículo 28, Paulo diz assim: atendei por vós. Ou seja, antes de você pastorear a igreja, você precisa pastorear você mesmo. Por quê? Para você não incorrer nos mesmos erros que você denuncia. Para você não ser inconsistente.